Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez sobre o mercado de frango. E quem vai trazer mais detalhes para a gente a respeito desse assunto é o Érico Poser, presidente da Associação Paulista de Avicultura, a APA. Seja muito bem-vindo, Érico. Olá, uma boa tarde ou boa noite a todos e estamos à disposição. Érico, como que estão, nesse atual cenário, os preços do frango, seja ele vivo ou já abatido? Quais são os dados que você tem para trazer para a gente em relação aos preços que estão sendo pagos pelo frango? Bom, nós temos uma pequena parcela do frango produzido no Brasil, que é em torno de 5 a 5% mais ou menos, que é o frango que é vendido no spot. Esse frango ele está sendo vendido hoje aqui em São Paulo em torno de R$ 3,70 a R$ 3,80, tá? Então, como as integrações, nós das integrações do Brasil inteiro, os outros 95% do frango é criado pelas integrações, ou seja, o próprio abatedouro, ele é dono do plantel dos frangos que estão no campo. Aqui em São Paulo, esse custo ele gira em torno de R$ 3,20, tá? Então, quem está vendendo frango vivo no mercado spot para os abatedouros, ele está ganhando aí uma certa margem, tá? No caso das integrações, que nós temos um custo em torno de R$ 3,20, e nós temos que trazer esse frango para o abatedouro, abater, ter todos os custos de abate, mais a quebra, embalagem, venda, entrega no cliente, nós estamos vendendo esse frango inteiro, não vou falar só do frango inteiro, num patamar de R$ 4,60. É uma margem bastante apertada e eu diria que as empresas, nesse mês de junho e julho, né, as que estão conseguindo empatar, está bom. Por quê? Porque nós temos aí uma estabilidade do milho e da soja num patamar muito alto. Hoje, aqui em São Paulo, a saca de milho a R$ 50 é normal. E o farelo de soja em torno de R$ 1.850 a R$ 1.870 a tonelada. Então, isso faz com que a gente tenha um custo de produção bastante elevado. Eu diria que é o custo de produção mais elevado da história. Eu nunca vi, eu estou há 30 anos no setor, eu nunca vi um quilo de frango vivo custar R$ 3,20. Então, se nós falarmos assim de margens, rentabilidade, realmente o mês de abril e maio ele foi pior para os abatedouros. Nós vendemos frango mais barato do que isso. Então, houve uma reação de preço no mês de junho e julho, mas esses preços que nós estamos vendendo hoje, se empatar, está bom demais. Uma situação bem apertada, bem preocupante, e nós esperamos que agora, no mês de agosto, que vai haver o forte da colheita do milho de inverno, nós estamos esperando que haja aí um retrocesso no preço do milho. Uhum. Mas isso não vai ocasionar muito milagre, não, nos custos. Érico, apesar de ter havido, então, essa recuperação nos preços, né, no mês de junho e agora no mês de julho, apesar desses preços, então, ainda estarem proporcionando margens apertadas por causa do custo de produção, o que foi que motivou esse movimento de recuperação agora nesses últimos 2 meses? Eu acho que são dois motivos. Um, que a exportação ela está firme aí nos seus 340, 330 mil toneladas por mês. Agora, no mês de julho, parece que está prometendo 400 mil toneladas. Então, a exportação está cumprindo o papel dela e nós temos que dar, digamos assim, os parabéns para quem exporta. E um outro fator que tem ajudado, fatalmente, tem sido o preço mais alto das outras carnes, né? A carne bovina está bastante cara e a de suíno também reagiu bem. Então, quando existe uma diferença muito grande dos custos, do preço dessas carnes na gôndola do supermercado, é lógico que existe aí uma migração para o frango, para o ovo, para a salsicha. Então, o que nós podemos, digamos assim, deduzir é isso. Agora, por exemplo, se agora no mês de julho for 400 mil toneladas, mês de agosto, se for acima de 400 mil toneladas, pode ser que esse equilíbrio, digamos assim, chegue numa situação melhor. Mas hoje, atualmente, o nível de preços que os abatedores estão praticando é um nível de preço bastante apertado e que não tem margem, não tem milagre, não tem muita margem, não. Por falar, então, nessa questão do preço pago
né, pelo frango e dos custos de produção. A Embrapa divulgou essa semana o levantamento que eles fazem mensal a respeito de custos de produção e, segundo os dados da Embrapa, o mês de junho, em relação a maio, houve uma queda de 0,3% nos custos de produção com frango. Né? Foi a primeira queda nesse ano, ainda que tenha sido uma queda bem pequena. Qual que foi a realidade na granja? Vocês perceberam essa queda, essa redução ou não? Essa queda de 0,3% é nada, né, para R$ 3,20. Então, isso indica uma coisa só, que, na verdade, houve uma estabilização dos custos num nível muito alto, né? Porque os preços do milho e da soja, eles estão estáveis já há mais de 60 dias. Então, o preço da soja e do milho, que é 90% do custo da ração, eles estabilizaram num nível elevado. Por isso que nós estamos com os custos dessa forma aí. Certo. E, Érico, qual que é a expectativa agora? A gente já está, né, no final, praticamente no final do mês de julho. Qual que é a expectativa para a virada de julho para agosto? O que a gente deve esperar para os preços no mercado do frango? Olha, como as exportações estão indo num ritmo bom e a diferença de preços das carnes de bovina e de suíno é grande, então nós acreditamos, inclusive, numa recuperação, que haja algum acréscimo a mais dos nossos preços de venda. Mas, com certeza, isso não vai mexer nada lá no ponto de venda, porque, eu já falei isso várias vezes, o nosso cliente, que é o dono do açougue, o dono da casa de carnes, o dono do supermercado, ele sabe trabalhar muito bem com o nosso produto. Então, o nosso produto, às vezes, ele varia aí 50, 60 centavos por quilo, e o preço lá na ponta, na gôndola, muda muito pouco. Então, eu diria assim que se nós conseguirmos recuperar 10 ou 20 centavos por quilo no nosso preço de venda, pode ter certeza que lá na ponta não vai mexer muito além do que já está hoje. E continua sendo a carne mais barata, a mais acessível para o nosso consumidor final. Certo, Érico, eu agradeço a sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu fico sempre à disposição para o que vocês precisarem e desejo aí um bom trabalho a todos. Muito obrigada. Estivemos aqui, então, portanto, com o Érico Poser, que é presidente da Associação Paulista de Avicultura, a APA, trazendo detalhes sobre como que está atualmente o mercado do frango, principalmente falando de São Paulo. Segundo ele, apesar de ter havido um movimento de recuperação nos preços depois das quedas de abril e maio, o mês de junho e o mês de julho trouxe um pouco mais de recomposição nos preços do frango, mas ainda assim os custos de produção estabilizados em patamares altos acabam dificultando o avicultor de obter margens um pouquinho mais confortáveis, um pouquinho mais largas. Segundo o Érico, apesar da Embrapa ter divulgado nessa semana que o mês de junho, em relação a maio, houve uma queda de 0,3% nos custos de produção, segundo ele, isso significa praticamente nada na realidade da granja, já que o preço de venda, né, para o varejo, para as casas de carne e supermercados do frango, está numa média de R$ 4,60 e o custo de produção está em torno de R$ 3,20 por quilo da ave. E, segundo ele, aqui em São Paulo, a tonelada do farelo de soja gira em torno de R$ 1.850, R$ 1.870, saca de 60 quilos de milho em torno de R$ 50, o que torna a ração bastante cara para as aves. A expectativa, segundo ele, é que agora, o mês de agosto, com o avanço da colheita da safrinha de milho, os preços cedam um pouquinho, mas ainda assim não devem ceder tanto. E também agora, para a virada de julho para agosto, os preços do frango devem se manter mais sustentados, devem ter um pouquinho mais de ganho, mas nada muito que salte muito aos olhos, segundo o Érico, justamente porque o frango deve manter a competitividade frente às demais proteínas concorrentes e também com as exportações que devem chegar aí, pelo menos nesse mês de julho, nas 400 mil toneladas. Eu encerro por aqui. Mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.